No dia 11 de fevereiro de 2013, o mundo desperta com uma notícia que surpreende a todos. O Papa Bento XVI, líder espiritual de quase 1,2 bilhões de pessoas no mundo, renuncia. O mundo católico chora por sua decisão e está surpreso. Desde Gregório XII, no ano de 1415, a Igreja não teve um Papa que renunciasse. Bento XVI diz que está esgotado. Entre a incerteza e especulações, o Vaticano anuncia que antes da Páscoa haverá um novo Papa. Na noite de 13 de março de 2013, milhares de fiéis congregados na Praça de São Pedro esperam a decisão dos cardeais reunidos em conclave. Os olhos do mundo observam essa chaminé onde a fumaça ainda é negra. De repente, às 19 horas e 40 minutos, a fumaça muda de cor. Agora é branca. E os sinos anunciam que a Igreja tem um novo líder. O escolhido é o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio. A notícia surpreende a todos. O nome dele não estava nas previsões e pouquíssimos o conheciam. Hoje, descobriremos quem é esse novo líder mundial, que desde o primeiro minuto do seu papado parece marcar o começo de uma nova era. A Era de Francisco, o Papa do Fim do Mundo. Esse é o Vaticano, um pequeno estado de apenas 44 hectares com 900 habitantes. É o coração de uma das religiões com mais seguidores do mundo. É o lar de seu líder espiritual, o Papa. Há séculos, um Papa substitui o outro após a morte do seu antecessor. Porém, a situação hoje é muito diferente. A poucos quilômetros da Praça de São Pedro, o Papa anterior, Bento XVI, está vivo e meditando na casa de descanso de Castel Gandolfo. Quais foram os verdadeiros motivos que levaram Bento XVI a renunciar? Existem muitas hipóteses. Decidi renunciar ao ministério que o senhor me confiou no dia 19 de abril de 2005. Fiz isso com absoluta liberdade pelo bem da Igreja. Tenho consciência da gravidade desse ato, mas também sei que não estou preparado para desempenhar o ministério petrino com a devida força requerida. Para mim, a questão era muito simples. Com sua usual claridade, coerência e sinceridade, disse que já não se sentia muito bem, não tão forte, particularmente nos últimos tempos. Bento XVI não renunciou só por motivos de saúde, pelo coração, pelo reumatismo. Na verdade, por um lado, racionalmente, ele tinha decidido que não queria viver uma velhice de grande sofrimento como João Paulo II. Mas, por outro lado, a sua decisão se acelerou pelas crises que se multiplicaram dentro da Igreja. Eu não acho que seja justo dizer que há uma situação interna de crise. Crise com o mundo islâmico, crise com o mundo hebreu, crise com o mundo da ciência, até a grande explosão do Vaticano. Esses documentos que mostraram uma cúria dividida, notas de cardeais, corrupção, falta de transparência dentro do Banco do Vaticano. Os arquivos revelados no Vaticano falam da corrupção em licitações imobiliárias do Estado Pontifício, ações irregulares no Banco Vaticano e, inclusive, um complô para assassinar Bento XVI. O culpado por essa filtração interna de documentos é o seu mordomo Paulo Gabrielli. A renúncia do Papa foi uma renúncia potente. Um gesto potente que impulsionou todo um sistema de poder. Ele se opõe a quem prejudica a imagem da Igreja, está contra a sujeira da Igreja, não? E se encontrou com a sujeira dentro da sua própria casa? Já no século XIII, devido às lutas internas, o Papa Celestino V habilitou a renúncia papal no direito canônico em meio ao escândalo. Bento decide fazer uso desse direito.
Com certeza, o Papa Bento XVI teve a intuição, eu diria quase revolucionária, de pensar que havia chegado a hora de uma mudança. Mostrou que o papado é um serviço e também reconheceu seus próprios limites, dizendo em latim e muito solenemente: reconheço a minha incapacidade de administrar bem a minha missão. No dia 28 de fevereiro de 2013, a renúncia se torna efetiva. Bilhões de fiéis lamentam a perda de seu líder espiritual e fixam seu olhar no Vaticano. Aqui será escolhido o novo Papa. Como a maioria dos cardeais se encontra na Itália para acompanhar Bento XVI no último dia de seu papado, o conclave é convocado somente 12 dias depois. Milhares de fiéis chegam à Praça de São Pedro. Antes de entrarem, os cardeais colocam as mãos sobre a Bíblia e juram manter o segredo de tudo o que aconteça ali. Os 115 cardeais de todo o mundo ficam separados em um recinto fechado sob o mural de Michelangelo, o juízo final, dentro da Capela Sistina. Os olhos de milhões de fiéis do mundo estão fixos nessa chaminé. Logo começarão as votações. Depois de 4 votações, os cardeais ainda não entraram em um acordo. O novo Papa deve ter 2/3 de votos ou 2/3 mais 1. Passaram 25 horas, desde que o conclave começou e a fumaça continua sendo negra. Na praça se unem pessoas do mundo todo com o mesmo desejo: conhecer quem será seu novo líder espiritual. De repente, faltando 20 minutos para as 8 da noite do dia 13 de março de 2013, as pessoas começam a notar uma mudança na cor da fumaça. Muitos não conseguem acreditar, mas logo os sinos começam a tocar e não há mais dúvidas. Depois de quase 26 horas e 5 votações, no dia 13 de março de 2013, às 19 horas e 40 minutos, o mundo conhece o nome do novo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. O escolhido é o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, um sacerdote da Companhia de Jesus. O argentino Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa. Na Praça de São Pedro, um anúncio especial. Habemos Papa. A multidão está reunida desde... Uma multidão se junta para saber o nome do Papa, mas a maioria está surpresa. Ninguém estava esperando o cardeal Bergoglio. Irmãos e irmãs, boa noite. Vocês sabem que o dever do conclave é dar um bispo a Roma. Parece que os meus irmãos cardeais foram buscá-lo lá no fim do mundo, mas estamos aqui. Os cardeais eleitores tiveram muita coragem porque, diante da crise do pontificado ratzingeriano, diante o choque da renúncia, não tiveram medo. Não elegeram um cardeal de cúria, e sim corajosamente saíram inclusive da Europa. A surpresa positiva de ter justamente um latino-americano, essa talvez não fosse a grande surpresa, mas sim ter um Papa que se chama Francisco. Sim, essa foi uma linda surpresa. As apostas eram 70-1. Absolutamente diziam que não podiam acreditar. Uma grande emoção, mas também um grande espanto. Confesso que, quando estava na praça,
e eu ouvi seu primeiro nome de batismo, Georgium Marium, eu compreendi em seguida que se tratava do meu irmão jesuíta, o padre Bergoglio, e me surpreendi muito porque nós estamos acostumados a nos ver como servidores do Papa. A alegria não oculta a surpresa de todos. O destino da igreja estará nas mãos de um papa jesuíta e latino-americano, rompendo a hegemonia de séculos de papas europeus. Um papa que não figurava como favorito em nenhuma previsão. Antes que o bispo abençoe o povo, eu peço que vocês rezem ao Senhor para que me abençoe. A oração do povo pedindo a bênção pelo seu bispo. Façamos em silêncio esta oração de vocês por mim. Foi uma surpresa que traz novos ventos frescos, de simplicidade, de proximidade. Eu estou muito emocionado. Um Papa sul-americano, de Argentina, de Brasil, são irmãos. Então, uma beleza, tudo certo. A mim me gostou muito. Uma grande impressão. Eu sou católico, me chamo Francisco como ele. Minha garota é ortodoxa, mas o Papa Francisco é a pessoa certa para ver que mudou tudo, porque ele fala do coração para o coração. Mas quem é Jorge Mário Bergoglio? De onde vem? Qual é sua origem? Que caminhos o conduziram ao Vaticano? Como chegou a estar hoje na pele e na alma do Papa Francisco e ser líder espiritual dos católicos do mundo inteiro? A designação desse novo Papa chama a atenção dos fiéis do mundo todo. Para pouquíssimos, o nome de Jorge Mário Bergoglio é familiar. Só alguns conhecem de verdade quem é aquele cardeal latino-americano proveniente do fim do mundo. E há muito mais perguntas que respostas sobre o homem que se tornou o Papa Francisco. Enquanto a notícia percorre o mundo entre a alegria e incerteza de milhões de católicos, o Papa Francisco começa a escrever sua história através das primeiras ações que realiza como sumo pontífice. Esses primeiros sinais surpreendem o mundo tanto ou mais que sua eleição. O catolicismo, como conhecemos, fala muito de símbolos. Tudo é mediante o significado de imagens e gestos. Logo depois do Habemus Papam, Francisco se nega a viajar na limusine do Vaticano e vai em um furgão com os cardeais. Vai pessoalmente pagar a conta do albergue que tinha se hospedado até o conclave. Despreza o discurso em latim que tinham preparado para sua primeira missa, por uma homilia simples e direta, olhando no rosto dos presentes e em italiano. Desprezou todos os velhos símbolos de poder imperial. Ele não fala sentado no trono. Ele fala de pé, como um vigário. Decide não habitar o luxuoso apartamento papal, alegando que é escandaloso morar em um lugar onde cabem 300 pessoas. Despreza o famoso calçado vermelho papal e continua vestindo seus velhos sapatos pretos. Antes de sair à sacada da Praça de São Pedro, quando tentavam fazer o tipo de parafernália elaborada que acompanharia o Papa, e ele não quis e disse o carnaval acabou, e ele não via somente como uma maneira de se vestir. Essas simples ações para muitos são sinais de como poderia ser o rumo que seu papado seguirá e o rumo que a igreja deve tomar. Muita gente não gritava "Viva o Papa!". Eles gritavam "Obrigado, obrigado, obrigado", porque sentia a necessidade de um Papa humano. Mas os sinais de uma nova igreja trouxeram incerteza em alguns setores e muitos se perguntaram: quem é esse estrangeiro que os cardeais trouxeram do fim do mundo? Como foi seu trabalho pastoral durante mais de 50 anos em um país tão agitado e em transformação como a Argentina? Jorge sempre foi um homem simples. Eu me assustaria se tivesse mudado. Graças a Deus, Jorge continua sendo o mesmo. Jorge Mário Bergoglio é o filho mais velho de uma família de imigrantes italianos que nasceu dia 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, na cidade de Buenos Aires. Há uma igreja emblemática que é a de São José de Flores, onde ele fez uma confissão quando era adolescente. Era 21 de setembro, porque sempre me lembro disso. Saí para passear com meus companheiros e passei pela igreja de Flores.
Entrei e senti que tinha que entrar. Essas coisas que sentimos e não sabemos explicar. E vi que vinha um padre andando. Não o conhecia, não era da igreja. Então, não sei o que aconteceu. Senti como se alguém me agarrasse por dentro. E aí senti que tinha que ser padre. E não tive dúvidas. Não tive. Jesus não espera que procurem por ele. Ele vai ao nosso encontro. Depois de receber seu diploma como técnico químico e seguindo aquele chamado místico, aos 21 anos ingressa ao seminário da Companhia de Jesus para se tornar um padre jesuíta. Temos de estar a serviço dos outros. Nos ajudarmos. Como jesuíta, teve uma brilhante formação intelectual. Foi docente em literatura e psicologia e também estudou ciências humanas e teologia. Durante a década de 60, Bergoglio estava ideologicamente ligado ao peronismo, um partido liderado por Juan Domingo Perón, que desde 1955 estava banido na Argentina. Porém, apesar do banimento na década de 60, Bergoglio foi o diretor espiritual de um grupo de jovens católicos chamados A Guarda de Ferro, um grupo formado por 4 políticos peronistas com regras muito similares às dos jesuítas, quase militar. É alguém que vinha falando da unção dos pobres há muitos anos e que tomou posições muito firmes durante muito tempo. E não tenham medo dos mercadores da morte, que aqui bem perto estão pensando como fazer para que a morte chegue de uma maneira razoável. No início da década de 70, acaba o banimento e o peronismo volta ao poder. Durante esses anos, o padre Bergoglio é nomeado provincial da Ordem Jesuíta. Com esse vento a favor, realiza um grande trabalho social, indo às zonas mais pobres de Buenos Aires para ajudar os mais necessitados. As pessoas da vila veem ele como alguém próprio do lugar. Trabalhou arduamente o tema do tráfico de pessoas, do trabalho escravo. Na escola nos ensinam que a Assembleia de 1813 aboliu a escravidão. Isso tudo é mentira. Existem outras escravidões. Uma vez, quando foi dar uma palestra na vila, ele ia em um ônibus e ali subiram muitos trabalhadores da própria vila e o reconheceram. E quando ele deu uma palestra, um levantou e disse: "O senhor vinha conosco no ônibus? Isso é um sinal para nós. Realmente o consideramos um irmão nosso." São submetidos e depois não cabem no sistema. E são material descartável. Eu conheci Jorge Bergoglio na década de 70. Naquela época eu era uma advogadazinha e ele um padrezinho. Eu estava no escritório. Chegou um amigo meu com um padrezinho, porque vieram fazer uma consulta. Era um homem jovem e muito comovido pela dor dos outros. Esse era o Jorge. Vivíamos em um país em revolução. Em 1976, ocorre um fato que mudaria drasticamente o rumo da Argentina. No dia 24 de março, um golpe militar termina com o governo democrático e começa uma das ditaduras mais sangrentas da história do país. Foi provincial dos jesuítas desde 73, era jovem, era um momento muito difícil na história da Argentina. Havia uma reunião militar no poder, aconteceram coisas terríveis e há muitas discussões sobre o seu papel nisso. Esse golpe encontra o padre Bergoglio e seus sacerdotes trabalhando dentro dos bairros marginais. Há acusações de que a alta hierarquia eclesiástica está colaborando com o regime militar. Porque houve um conflito com a Igreja Católica, com a sua hierarquia. Porque uma parte da hierarquia foi cúmplice. Nesse contexto, não foi fácil para o padre Jorge Mário Bergoglio levar adiante seu trabalho pastoral. Sua alma se debate pelo seu dever como jesuíta e o próprio sentimento de ajudar os excluídos e marginais e, ao mesmo tempo, deve manter seus sacerdotes à sua ordem, longe da politização para não colocá-los em perigo. Em operações rápidas, os militares entravam nesses bairros e sequestravam todos aqueles que pareciam suspeitos. Os militares não entendiam. Se fosse branco, se fosse loiro, se estavam em uma vila, é porque diretamente eram terroristas e tinham que matá-los. São feitas listas com os nomes e sobrenomes. Nessas listas estão alguns sacerdotes jesuítas.
Jorge disse aos padres que também eram jesuítas que não ficassem ali porque era altamente perigoso. Há diferentes maneiras de se viver sob um regime opressivo e ele tinha como líder religioso uma responsabilidade por todos. Os rapazes não queriam saber de nada, disseram que iam ficar. Jorge discutiu com eles, mas decidiram ficar. E um dia chegou uma tropa da marinha e os levou. Durante esses anos, Bergoglio teve que andar sobre uma linha muito estreita e arriscada. Jorge estava preocupado, fez uma quantidade de gestões para a liberdade deles. Eu me lembro que primeiro foi ver Videla. Acho que foi Videla que disse que tinham sido levados por Macera. Os sacerdotes jesuítas que tinham sido sequestrados foram liberados pelos militares e fogem do país. A personalidade do padre Bergoglio vai se formando. Aprende estratégias, faz alianças e usa sua inteligência para levar a palavra de Jesus, sem que tudo isso seja considerado uma doutrinação ideológica por parte dos militares. São os filhos da herança que nos dizem: chorem. Chore, cidade distraída, cidade dispersa. Cidade egoísta deve chorar, pois precisa ser purificada por suas lágrimas. No ano de 1983, a democracia voltou à Argentina. O governo militar deixou uma enorme dívida externa que repercutiu a todo nível na vida dos argentinos. Foi um tempo de reconstrução, de esperanças, mas o país ficou devastado. Bergoglio teve que lutar com a herança que restou, a pobreza e todo o valor que ela trouxe. Nesta cidade, se exploram trabalhadores em oficinas clandestinas. Ele sempre foi assim. Teve essa dedicação especial por todos, e em particular pelos mais frágeis. Trabalhou arduamente o tema ligado ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, da imigração, das pessoas que moravam nas vilas. Os acompanha, os aconselha, os cuida, os ensina a serem livres, a serem autossuficientes, a pensar. E na vida temos que caminhar, como caminhou Jesus, deixando pegadas que marquem a história, pegadas que deixem descendência. Ele enfrentou o poder político da época não uma, mas muitas vezes. Se nós abandonarmos a riqueza do humilde, por acreditarmos ser o que não somos, viveremos o pesadelo de um país que abandona seu destino. E será nossa culpa. Seu caráter ia se tornando cada vez mais forte, ia se tornando um grande estrategista. No ano de 1992, enquanto Bergoglio estava na cidade de Córdoba como diretor espiritual e confessor da Companhia de Jesus, ocorreu um fato que ia marcar o primeiro passo da sua carreira ascendente dentro da alta hierarquia da Igreja Argentina. Ele estava em uma igreja de Córdoba. Nem era o vigário, o arcebispo de Buenos Aires o chamou, o cardeal Antônio Quarratino, para que ele fosse um dos seus bispos auxiliares. Quer dizer, quem nomeia é o Papa, mas é o cardeal quem promove. Em 20 de maio de 1992, foi nomeado pelo próprio Papa João Paulo II, bispo de Alca e bispo auxiliar da Diocese de Buenos Aires. Eu costumo dizer que ele era uma espécie de forasteiro dentro da igreja e, a partir de 92, iniciou uma carreira meteórica. No ano de 1998, com a morte do seu superior, o cardeal Quarratino, Bergoglio assume seu lugar e se torna o arcebispo de Buenos Aires. Mas também por ser o bispo e particularmente o bispo de uma cidade tão rica, complexa e grande como Buenos Aires. E mais tarde presidente da Conferência Episcopal da Argentina. Sua presença no contexto latino-americano foi uma presença no governo, mas também com contato cara a cara, principalmente com os mais pobres, com as pessoas que mais precisavam de atenção e ajuda. Passarão poucos anos para que Bergoglio chegue ao posto mais alto das hierarquias eclesiásticas. Em 21 de fevereiro de 2001, Jorge Mário Bergoglio foi consagrado cardeal. Alguns meses depois, a Argentina viveria uma das maiores crises econômicas e sociais da sua história. O governo
toma uma medida restringindo a extração dos depósitos bancários. As pessoas não podem mais retirar seu dinheiro dos bancos. O surto não demora a chegar. O povo sai para as ruas com o lema de que todos devem ir. A violência cresce até limites inesperados. Ele fala com veemência do fato que estas estratégias econômicas tornam o trabalho quase supérfluo e, por consequência, não tem escrúpulos para transformar em desocupados milhões de pessoas sem pensar nem um pouco em quanto sofrimento elas padecem. Bergoglio se encontrava no topo da hierarquia eclesiástica que um religioso latino-americano poderia imaginar. Mas no país dele, as pessoas lutavam para recuperar as economias de uma vida inteira. Havia brigas, mortos e feridos nas ruas. E um presidente que teve que deixar o mandato fugindo do palácio presidencial. Me chamou muito a atenção quando me contou, desde seu ponto de vista de pastor, o que estava acontecendo. Era um momento muito difícil no cenário político argentino. E ele tinha tudo isso bem presente, mas me contou a crise, principalmente através de uma imagem. A imagem de pais e mães de família que talvez tenham perdido o trabalho, que estavam em apertos e choravam de noite para que seus filhos não vissem. Me surpreendi com essa delicadeza de um homem que sabia olhar o sofrimento dos corações dos indivíduos. O cardeal se encontrava num momento chave. Podia se trancar em uma torre de cristal ou sair na rua para acompanhar as pessoas em sua luta e em seu sofrimento. Nesta cidade, há crianças morando nas ruas. Esta cidade fracassou e continua fracassando em livrá-los desta escravidão estrutural. Demonstrou que aonde for, sabe enfrentar os desafios do lugar que está. Bergoglio já era arcebispo e cardeal, porém continua com seus trabalhos nas ruas, como se esses dois títulos só servissem para ter um acesso mais fácil à ajuda para aqueles que mais precisam. Ele sempre ia à busca dos fiéis. Jesus ficava o dia inteiro trancado na igreja. O que fazia Jesus na rua? Procurava. Esse era Jesus. Vivia procurando as pessoas. Seu estilo austero marcou uma tendência na igreja argentina, naqueles anos acostumados a certos luxos, protocolos, secretários, assistentes e motoristas particulares. Bergoglio tem um estilo de vida muito austero, muito simples, que marcou aqui a Diocese de Buenos Aires. Se esse bispo de Buenos Aires vive dessa forma, nós também temos que ter uma atitude semelhante. O cardeal Bergoglio não precisa de nada disso para chegar até aqueles que ele quer alcançar. E aqueles que o procuram, o encontram facilmente. Em 2 de abril de 2005, uma notícia sacudiu o mundo. João Paulo II faleceu e a igreja deve eleger um novo papa. Em 18 de abril de 2005, o cardeal Bergoglio entrou na Capela Sistina com outros 114 cardeais. Ia começar o conclave que elegeu o sucessor de João Paulo II, e existem dois favoritos. Por um lado, havia um cardeal muito forte, o cardeal Ratzinger. E por outro lado, no campo dos reformistas, o cardeal Carlo Maria Martini, que, entretanto, não podia ser papa porque estava doente de Parkinson. Com Martini eliminado, o olhar de um setor de cardeais se centraliza sobre o cardeal argentino. Acontecem as votações. Bergoglio obtém 40 votos. Ratzinger lidera a votação. Mas não chega aos 2/3 ou 2/3 mais um que precisa para se consagrar papa. Nunca antes um argentino, um latino-americano tinha conseguido 40 votos como nós jornalistas pudemos examinar, apesar de ser tudo muito secreto. Depois, na seguinte votação, o cardeal Bergoglio decide renunciar e pede aos cardeais que votaram nele que entreguem seus votos ao cardeal Ratzinger. Na seguinte votação, Ratzinger obtém os votos necessários e se consagra automaticamente como o novo papa.
O que aconteceu com o cardeal argentino? Por que se autoeliminou de maneira drástica? A resposta é simples. Bergoglio sabia que jamais alcançaria a maioria dos votos. As sombras da época da ditadura na Argentina pairavam sobre ele como um passado funesto. Ele era candidato. Tinha excelentes votos, mas houve interferência de um dossiê que denunciava que Jorge havia colaborado com a ditadura militar. Antes do conclave, circularam entre vários cardeais eleitores documentos que comprometiam Bergoglio no caso dos sacerdotes jesuítas sequestrados e torturados durante a ditadura. Esses documentos diziam que Jorge Mário Bergoglio os tinha entregado. 5 anos depois, em 2010, Bergoglio é chamado para declarar como testemunha na causa dos sacerdotes. Então acontece um fato curioso. Com a reabertura dos arquivos, novas testemunhas são convocadas no caso, que contam novas histórias sobre o cardeal e suas ações durante os anos escuros na Argentina. Ouvimos muitas vozes que estavam nos contando histórias de sua atitude solidária, de que ia às vilas e de que salvou pessoas. Poderia ter feito mais? Com certeza. Bom, digamos que eu acredito que todos fizemos pouco ou nada, mas ele, pelo menos, ele fez algo. Essas histórias, longe de condenar Bergoglio, mostram um pastor que, em muitas ocasiões, tinha burlado os controles militares para ajudar pessoas perseguidas a fugirem do país para o exílio. Se os militares descobrissem, seria considerado um terrorista subversivo, que deveria ser executado. Em meio a crises e escândalos no Vaticano, depois da renúncia de Bento XVI em março de 2013, Bergoglio tem novas esperanças de substituir o Papa, graças à sua imagem renovada. Depois de várias votações, aparece na sacada, transformando-se em Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história. Durante séculos, a chegada de um novo Papa para o trono de Pedro esteve rodeada de sinais misteriosos e previsões. Quais foram as profecias que anunciaram a chegada de Francisco? No século XII, o arcebispo católico Malaquias de Armagh, hoje conhecido como São Malaquias, entrou em transe. E viu uma fila de reinos papais a partir de Celestino II, o pontífice que reinava naquela época. Os nomeou e os identificou com um lema, desde o primeiro até o último, com bastante exatidão. O último era o número 112. Depois dele, seria o fim. Bento XVI era o Papa 111. E Francisco era o 112. Por isso, muitos pensam que ele é o Papa do fim do mundo. Quando Francisco vai à sacada e, antes de cumprimentar e pedir ao povo que reze por ele, disse: Os meus irmãos cardeais foram buscá-lo lá no fim do mundo. Mas estamos aqui. No fim do mundo, é casualidade ou Francisco só se referia à grande distância entre Roma e Buenos Aires? Mas Malaquias não foi o único que associou a chegada de Francisco ao Vaticano com o fim do mundo. No século XVI, o médico e consultor astrológico Michel de Notre-Dame, mais conhecido como Nostradamus, previu a chegada de um homem de cor, com muito poder no século XXI, que anunciaria o fim dos tempos. A princípio, existirão doenças mortais como advertências, e depois haverão pragas, morrerão muitos animais, haverão catástrofes, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões do Reino Negro. Na Idade Média, isso foi interpretado como a chegada de um Papa Negro, já que naquela época o sumo pontífice era o homem com mais poder do mundo, o Rei Negro. Mas por que Francisco seria o Papa Negro? Para muitos, a resposta está na origem jesuíta desse Papa e o relaciona com a cor da batina usada pelos membros da sua ordem. Se estão procurando profecias, a que mais me agrada é a da década de 60, um ex-padre da Austrália, um ex-padre chamado Morris West, um popular romancista, escreveu um livro, As Sandálias do Pescador, As Sandálias de São Pedro, a analogia que previu em meados dos anos 60 que haveria um Papa na Europa Ocidental e no final da sua vida, em 2002 ou 2003, Morris West publicou outro livro chamado Eminência.
E em eminência, novamente falava sobre uma eleição papal. E o que ele previu? Previu que um argentino seria o Papa. Então, se quiserem uma profecia, essa é provada e comprovada. Outros vão mais além e falam da relação dos jesuítas com o poder. Através dos tempos, o superior dessa ordem foi conhecido como o Papa Negro pelo poder que tinha dentro da companhia. Poder que se estendia até aqueles lugares aonde os jesuítas chegavam para realizar sua tarefa evangelizadora. Isso muitas vezes inquietava os governantes daqueles reinos e países que viam nos jesuítas um perigo de um poder latente dentro do seu próprio poder. Foram muito questionados e criticados. Napoleão falou sobre eles em suas memórias e advertiu: os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. O objetivo dessa organização é o poder em seu exercício mais despótico, poder para controlar o mundo sob a vontade de um único homem. A Companhia de Jesus, que muitos interpretam como uma companhia no sentido militar da palavra, enquanto que para São Inácio era uma companhia de amigos, de companheiros de Jesus. Hoje, um jesuíta está à frente da Igreja Católica. Francisco é o líder espiritual de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis no mundo inteiro. Sem dúvida, essa é uma situação de poder concentrada em um só homem, como advertiu Napoleão. Quem são os jesuítas? De onde vieram? Qual sua origem? Através da história, mitos e lendas rodearam essa ordem que foi fundada em 1540 por Inácio de Loyola. Foram fundados com uma inovação que não eram monges mendicantes, e sim como se fosse o braço armado de um exército que estão à frente da batalha. Há um quarto voto que os jesuítas fazem ao concluírem sua formação, que é a da obediência ao Papa nas missões. Toda vez que o Papa, diretamente ou através de nossos superiores, deseja nos dar uma missão, um encargo, uma tarefa à companhia, nós devemos estar bem preparados para obedecer, sem fazer perguntas, sermos imediatos e tentarmos fazer com o nosso coração o que o Papa pede. Por essa lealdade incondicional ao Papa, foram chamados soldados de Deus. Como Inácio de Loyola sabia que o Papa podia enviá-los a pregar nos lugares mais desconhecidos do planeta, acreditava que aquele que se entregasse em sua ordem deveria estar muito bem preparado. Quem ele procurava? A quem? As pessoas que eram católicas como ele? Não, buscava os que estavam longe, os que não o conheciam. São Inácio fundou esta ordem para colocar à disposição da Igreja e, em particular, do governo, em mãos do Santo Padre, um grupo de religiosos, de sacerdotes, que estivessem bem preparados, que tivessem uma espiritualidade sólida e uma boa formação cultural, para serem enviados a qualquer lugar onde o Papa considerasse útil para a Igreja. O conhecimento ocupou desde o começo da ordem um lugar importante na formação de um jesuíta. Francisco, por exemplo, fala vários idiomas e sua formação inclui, entre outros estudos superiores, o de filosofia, ciências humanas, ciências e teologia. Eram pessoas intelectuais e que tiveram um enorme destaque na Reforma Católica, como é chamada. Mas, além do conhecimento, o missionário jesuíta deveria saber enfrentar as duras condições das terras remotas, às que podia ser enviado para evangelizar. Para isso, se preparavam com uma disciplina estrita e praticavam uma vida devota e austera. No caso da Companhia de Jesus, em particular, é importante a orientação apostólica. Quer dizer, não se trata de uma instituição religiosa, de uma ordem religiosa, contemplativa, dedicada fundamentalmente à oração, e sim a uma ordem religiosa feita para o apostolado. Os jesuítas chegaram com seu trabalho evangelizador aos lugares mais remotos do mundo, onde o Papa achava que era necessária sua presença. Portanto, chegaram a ser muitos, e chegaram a ser uma força evangelizadora muito grande que influenciou em todos os níveis. Pelas suas aulas passaram personalidades tão importantes como Descartes, Fidel Castro, Calderón de la Barca, Cervantes, entre outros.
Atualmente, é a maior ordem religiosa católica masculina, com mais de 17 mil membros entre sacerdotes, estudantes e irmãos. Educam quase 3 milhões de alunos no mundo. Meninas, meninos, sabem que aquele que caminha sem deixar pegadas não serve para nada. O Papa Francisco é um autêntico jesuíta e, a partir do primeiro momento do seu papado, seus sinais foram de simplicidade e austeridade. A pergunta que muitos fazem é: o que um jesuíta pode chegar a fazer diante de um dos estados mais ricos do mundo? E com essa pergunta aparecem muitas outras dúvidas. Acho que o maior risco do Papa Francisco é não atuar sobre o escândalo dos abusos e não atuar sobre as práticas de corrupção que ocorrem dentro da burocracia do Vaticano agora. A Igreja suportará uma mudança tão radical, já que sabemos que hoje muitos dos que recorrem ao Vaticano e rodeiam Francisco confundem a humildade com a humilhação e pensam que a riqueza é um símbolo de poder? Eu acho que assim que os momentos de aplausos passarem, também se iniciará um momento difícil de resistência interna. O Papa Francisco deve escolher muito bem seus aliados e em quem confiar. Eu me pergunto como vai fazer, porque, por um lado, ele é solitário e não jogou em nenhum time nesse sentido. Então, quem vai escolher? Quem vai escolher como aliado? Não está muito claro quem será. Porque a metamorfose e a hipocrisia são grandes e fortes. E muitos competirão para agradá-lo, mesmo tendo uma história diferente do passado, não? É possível que esse jesuíta fique perigosamente preso em uma jaula de ouro como o Vaticano? Na Cúria há muitos monsenhores que estão felizes de que agora chegue um Papa que se ocupe da Cúria. Eu acho que a maior resistência virá daqueles cardeais e bispos que temem que a perda do poder imperial do papado possa causar mudanças na Igreja Católica e possa inclusive reduzir seus papéis. Muitos acreditam que os cardeais nesse conclave não escolheram a um homem especial, e sim um representante da ordem jesuíta, porque eles são os únicos com a força e a disciplina necessárias para poder sair desses terríveis momentos de crises que a Igreja vive. Francisco está marcando um novo rumo na mudança da Igreja. Seu olhar é o que guiará os fiéis do mundo inteiro. O destino que está impondo é parte de sua identidade. E o escolheram porque ele é assim. A igreja não deve deixar de ser um referencial, sair ao encontro das pessoas, sair pelas ruas, evangelizar. Com certeza se nota certo entusiasmo espiritual devido ao fato de tantas pessoas se aproximarem da igreja. Vão aos santuários, se confessam, enfim, se produziu certa revitalização de entusiasmo e participação eclesiástica. O que se espera do seu papado? Quais são as esperanças que o mundo coloca nesse homem simples, direto e austero? Com uma expectativa muito grande colocada na figura de Francisco, principalmente sua espontaneidade, sua origem, o italiano também o favorece muito, sua preocupação pelos pobres. Eu percebi entusiasmo, seja com os conservadores ou com os progressistas. Por isso me parece que é um Papa com capacidade de unir, não de confirmar as divisões, e sim, ao contrário, de pacificar. Podemos esperar um Papa próximo aos jovens. Vimos que se entusiasmaram muito na Praça São Pedro. Os que estavam lá viram um entusiasmo geral. Tenho certeza que não continuará um projeto abstrato de reforma da igreja construindo na teoria. Simplesmente seguindo o evangelho, essas coisas poderiam mudar de uma maneira, digamos, natural, simples. Esse Papa vai mostrar à igreja esse caminho que relacionado à vida simples que ele sente, mas que o mundo também reclama à igreja.
religião pretende se juntar e se reconciliar com Deus, com o Pai, com Jesus. O ambiente aqui é realmente surpreendente. Podemos sentir realmente esse monte de pessoas aproveitando. E isso é realmente importante, porque é um papa de um novo continente, que é um grande avanço também. Acho que a maior expectativa é a mudança. Minhas expectativas, devido ao que o Papa Francisco fez e disse antes, é que enfatize o lado da justiça social e que fale sobre esses aspectos dela. Eu acho que será algo novo, algo fresco. Ele fala do coração para o coração. É tão próximo e tão amável que transmite tanto carinho para a igreja e para as pessoas. Essa mudança é para o bem da igreja e da humanidade. Disseram que quer mudar a igreja. Não, quer mudar o mundo. Mas além das especulações sobre a eleição dele e o que anunciam as profecias, o certo é que para a igreja termina uma era e começa uma nova com a chegada do Papa Francisco. Há um final, mas também há um começo, e esse final não tem por que ser precisamente o fim do mundo. Começa uma nova era, a era do Papa Francisco.